Oi, quarto ano. Vamos lá. Hoje nós vamos falar da página 26 e 27, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a ação da natureza no meio ambiente, né? Alguns fenômenos naturais que alteram o ambiente, tá? Então vamos lá. Na página 26. Nosso planeta está sempre em transformação e passa por diversas mudanças, constantemente. Nem sempre, porém, percebemos isso, pois a velocidade das transformações geralmente é muito lenta. Pode levar milhares de anos. As consequências dessas mudanças podem provocar o desaparecimento de alguns seres vivos, a extinção, e até mesmo o surgimento de novas espécies. Um exemplo disso são as eras glaciais, longos períodos de tempo, milhares de anos, no quais o planeta apresenta extensa camada de gelo e temperaturas muito baixas, podendo afetar diversos seres vivos. É o caso do mamute e do rinoceronte lanudo, que foram extintos na última grande era glacial. Alguns fenômenos naturais, no entanto, são rápidos e intensos, podendo causar grandes alterações no ambiente em questão de horas ou minutos. Furacões, tornados, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas e até mesmo quedas de meteoros são alguns exemplos. O ambiente afetado pode levar algum tempo para se recuperar e voltar ao equilíbrio. Então vamos lá. Com isso, eu vejo o quê? Que tem ações que acontecem na nossa natureza que não é causado pelo homem, né? São coisas que estão ali acontecendo dia a dia. Um vulcão mesmo, quando ele entra em erupção, ele não dá sinais que isso vai acontecer. Ninguém sabe, não tem como prever. Quando os sinais vêm, ele já entrou em erupção, né? Ele já está soltando lava. As pessoas, às vezes, que moram próximo em alguns lugares que tem, né, vulcões ativos, tá? Tem que sair correndo, abandonar seus lares, suas casas, pegar, às vezes eles saem somente com a roupa do corpo, porque não dá tempo, tá bom? Não dá tempo de saber quando aquilo vai acontecer. Um furacão e um tornado, eles já conseguem ser previstos hoje em dia, com a tecnologia. Mas antigamente, isso também não conseguia ser previsto. Uma simples chuva, às vezes, trazia um tornado ali nas regiões do planeta que tem essa possibilidade de ocorrer, que também não são todas as regiões, tá bom? Porque necessita do clima, tá? E a temperatura para poder formar esses tornados. Então, já tem um estudo. Então, se sabe quais são as regiões do planeta que mais são propícios, quer dizer, que mais têm possibilidades de ter furacões, em quais épocas do ano, né? Por quê? Por causa do clima, da temperatura, né? Da estação do ano. Então, tudo isso hoje em dia já consegue ser previsto. Porém, não se consegue ser controlado. Então, assim, armou um furacão. Quantas vezes a gente vê na televisão falando, né? O furacão Katrina, o furacão Elsa, o furacão Ana, o furacão Joaquim, enfim. Tá chegando, né? É questão de 2 dias, vai estar chegando na costa dos Estados Unidos, da Flórida, porque é uma região que é propícia a ter muitos vulcões. Furacões. Perdão. Só que não tem como o homem simplesmente parar isso. Uma vez que a natureza formou esse furacão, não existe nada para poder parar. Simplesmente nós temos que dar passagem, esperar passar, esperar acabar, né? Temos que sair da frente, essa é a verdade. Por isso que eles evacuam cidades, evacuam os lugares
Por quê? Porque eles têm uma previsão pela velocidade do vento, a direção que aquele vento está tomando, para onde ele está caminhando, né? Por quê? Consegue-se ver isso lá por satélite, né? Só que assim, não tem como parar. É a mesma coisa um vulcão quando ele entra em erupção. Não tem como, vou lá e coloco uma rocha em cima, uma rolha. Não tem o que fazer. Eu vou ter que esperar aquela ação da natureza simplesmente passar. Sozinha. Da mesma forma que começou, ela vai ter que parar. Às vezes demora dias, né? Meses. Soltando lava, soltando fumaça tóxica. O furacão às vezes demora aí um mês para poder chegar até onde ele estava, da onde ele se formou lá no meio do oceano até chegar na costa, mas as pessoas já estão, né, aguardando, esperando ele passar, né? Então, assim, vai ficar as consequências, a destruição por onde esses fenômenos naturais passam ou ocorrem, tá? Falamos aqui da era glacial, né? Tem pessoas, cientistas, que acreditam que os dinossauros entraram em extinção porque caiu-se um meteoro na Terra, um grande meteoro. Esse meteoro levantou uma fumaça muito grande de poeira, de partículas de poeira, e que essa camada de fumaça ficou em volta da face da Terra e da camada, impedindo a luz solar de chegar à Terra. Sem a luz solar, o planeta esfria, chegando ao ponto de ficar na era glacial, tá? Então, assim, nenhum animal, nenhum ser vivo, até porque as plantas necessitam da luz para sobreviver, precisa ter água, né? Então, assim, numa era glacial, a água só vai ter congelada, os animais vão morrer de fome porque as plantas vão morrer e automaticamente os animais carnívoros, que dependem daqueles animais, também uma hora não vai encontrar mais alimento porque não vai ter. E sem contar a temperatura baixíssima, né? Que o organismo desses animais também não estão adaptados, não foram feitos para isso, tá? Então são histórias, né, situações que os cientistas levantam para explicar talvez o desaparecimento total de todos os dinossauros, tá bom? Existe os dois, né, o rinoceronte e o mamute, né? O corpo deles, eles eram já de uma era mais fria no planeta, mas que veio à extinção, né? Já tem sim ossos, esqueletos encontrados, porém não existe mais nenhum dessas duas espécies vivo. Aqui no livro ele está falando sobre o filme A Era do Gelo, né? Quem é que não assistiu Era do Gelo? Quem é que nunca assistiu esse desenho? Deveria assistir, porque ali mostra muitas espécies que hoje já estão em extinção, tá bom? Na página 27, só tá mostrando as duas imagens, eu só vou ficar por aqui mesmo. Então, um vulcão entra em erupção e a queda de um meteoro. Vamos só lembrar que assim, todos os dias cai meteoro na Terra. Só que a maioria, ao chegar na primeira camada de proteção da Terra, com a velocidade, ao entrar na atmosfera, ele acaba se desintegrando, né? Então, assim, ele vira partículas menores e que a gente não vê, tá? Então, ele se desintegra antes mesmo de chegar ao solo. Mas existe, sim, outras partes de meteoro maiores que mesmo passando entrando na atmosfera, pegando fogo, ele vai conseguir chegar ao solo, tá? Então, assim, para poder causar um problema de uma proporção grande, esse meteoro tinha que ser muito grande, tinha que ser enorme, tá? Para poder causar um tsunami caso ele caia no mar, para poder causar uma explosão e essa poeira subir caso ele caia em terra, tá? Mas
sabemos que temos toda a tecnologia aí, né, monitorando o nosso espaço à volta, mas também é algo que, se algo entrar na rota da Terra, não tem como o homem mudar isso, né? Pelo menos que eu saiba, por enquanto, não. Ainda bem que nunca foi necessário, né, tomar nenhuma dessas medidas, tá bom? Então eu vou deixar a aula por aqui hoje. Beijo, pessoal!